Muito boa tarde, estamos começando ao vivo na Just TV, mais um programa Tintim por Tintim. Queria deixar aqui o nosso site www.tintimportintim.com.br e deixar também o nosso Twitter do programa, que é o @programa Tintim. Hoje eu recebo aqui a presença de um grande atleta, vamos divulgar bastante aqui, o Fernando Portugal, capitão da seleção brasileira de 7, joga também o rugby, né? O rugby de 15. E a gente vai falar um pouquinho, para quem ainda não teve o prazer de conhecer o esporte, para a gente poder divulgar um pouquinho. Esse esporte está crescendo muito aqui no Brasil e contar as novidades, falar do futuro do rugby, o que eles já passaram. Fernando, boa tarde, obrigado por aceitar o convite do programa. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o espaço que vocês estão dando para a gente divulgar um pouco mais do esporte. É um prazer fazer parte desse programa. Vamos começar assim do começo, né? Por que rugby? Como é que o rugby entrou na sua vida? Há quanto tempo? Foi muito casualmente, Paulo. Eu sou de São José dos Campos e lá tradicionalmente tem uma categoria de base forte, né? Garotos que jogam rugby lá. Eu acho que pelas características que eu tinha jogando futebol, um pouco mais aguerrido, um pouco mais viril assim, uns amigos me chamaram, amigos que já jogavam rugby lá na cidade pelo time do São José. E me chamaram, vamos lá, acho que você vai gostar e tal. E naquela época a seleção juvenil jogava um mundial de rugby, né? Então eles estavam sempre viajando. Eu fiquei sabendo que eles tinham ido para a Itália, foram para a Romênia, foram para o Chile. E aquilo lá também despertou um pouco de interesse. Pô, beleza, vou começar a jogar rugby, de repente... Tem uma viagem, né? Tem uma viagenzinha. E daí foi assim, foi casualmente... Fui num primeiro treino, não entendi nada do jogo, nunca tinha visto rugby na TV, não fazia ideia do que seria o esporte, mas gostei da galera, a turma bacana, e como tem muito pouca gente que pratica rugby, e o rugby é muito pouco divulgado, a gente tenta receber o melhor possível um atleta novo que chegue, né? Então você quer fazer com que ele se apaixone pelo esporte, pelo time, para que ele volte mais vezes. Então fui muito bem recebido, aí não parei mais. Você tinha quantos anos? Tinha 14 para 15 anos, assim. Eu tô com 30, né? Já faz 16 anos. 16 anos. E até que idade que dá para jogar? Começa com quanto normalmente e vai até que idade? Tá, olha, tem até uma polêmica na Argentina que, como é um esporte formador de caráter, né? A gente tem muitos valores que a gente trabalha dentro da formação do rugby. Na Argentina, por exemplo, os pais querem começar já com 2, 3 anos, 4 anos, eles querem colocar os filhos nos times de rugby. Mas não é aconselhável, né? Então o que a gente procura é que uma criança de 7 a 9 anos de idade inicie a participação no rugby. É claro que, na verdade, é mais uma brincadeira, uma prática esportiva envolvendo bola de rugby. Não tem nada a ver com a pegada do jogo. Não tem nada a ver. A gente procura desenvolver todas as habilidades da criança naquela faixa etária, né? Daí vai começar a se especificar um pouco mais no esporte depois dos 13 anos. Aí 14, 15 anos já é um pouco mais competitivo, aí já joga com muitas regras e tal, e muda um pouco de figura. Com 7, 8 anos é mais uma diversão, uma recreação que envolve a bola de rugby, já para começar a ter um pouco mais de contato com a bola, né? E o profissional vai até que idade, mais ou menos? Até que idade que se joga? Olha, depende muito das posições, né? Tem posições muito específicas. Algumas posições que são de mais força, que é menos velocidade, é menos corrida, mas de mais força, que o jogador precisa de um pouco mais de experiência para conseguir jogar o rugby, ele vai até um pouco mais velho. Então acho que até 40 anos eu já vi jogadores jogar, tem jogadores aí jogando Super 10 hoje com 42, 43 anos, estão bem fisicamente, né? Treinam bem, se preservam bem. Então acho que não tem muito limite, assim, é mais o quanto você aguenta. Agora, como tem posições de muita velocidade e muita explosão, eu, por exemplo, jogo na linha, né? Que são posições de muito mais velocidade. Aí tem que ser jogadores mais novos. Eu já estou chegando já ali 30 anos, talvez, não sei mais quanto eu vou aguentar ainda. A experiência ajuda muito nesse sentido. Você, posicionamento, para que lado sair, consegue, né? Achar uns atalhos dentro do campo. Mas acho que essas posições são para garotos mais novos. Legal. Queria deixar aqui para o nosso amigo internauta, que já está liberado aqui, quem quiser mandar alguma pergunta para o Fernando, algum questionamento, tirar alguma dúvida do rugby, é só aí embaixo aí da nossa telinha, ter o campo mensagem, manda uma pergunta aqui para a gente. Fernando, vamos falar um pouquinho, quais são as categorias que a gente tem de rugby? É o Rugby 7 e Rugby 15. Essas são as oficiais que normalmente a gente conhece. Existe alguma outra?
O rugby que a gente joga, ele é chamado de rugby union. E o rugby union ele é dividido entre a modalidade que tem 15 jogadores e a modalidade que tem 7 jogadores. E daí tem o rugby league também, que é um rugby... muda um pouco as regras, o objetivo é o mesmo, a mecânica do jogo é a mesma, mas muda algumas regras e o número de jogadores, que são 13 em campo. Esse a gente não pratica no Brasil. Pelo menos eu não tenho conhecimento de que se jogue rugby league aqui no Brasil. A não ser em treinamento do rugby union, porque tem alguns fundamentos ali no rugby league que é bom a gente treinar pro rugby union. Mas aqui no Brasil a gente pratica o 15 e o 7. Eles são praticados no mesmo campo, com as mesmas dimensões, só que um tem 15 jogadores e o outro tem 7 jogadores. Então mudam muito a dinâmica do jogo e a velocidade do jogo. Vamos tentar passar para o internauta. Eu não sou um especialista em rugby, mas já acompanhei muitos jogos de rugby, você sabe muito bem disso. O rugby é um jogo como se fosse um futebol americano, para o leigo entender, né? Só que tem algumas particularidades. Por exemplo, não tem o touchdown, não tem aquele lançamento, tem o try, né? Que seria o gol do futebol, né? O objetivo é passar a linha de fundo, que é o try. Tem o chute para confirmar o try, né? E ele é um esporte que, diferente do futebol americano, a gente até estava conversando nos bastidores, o legal dele é que você joga para trás, né? Você ataca jogando para trás, é isso? O rugby é muito particular por causa disso, né? É bem diferente dos outros, de qualquer outro esporte. Os objetivos são os mesmos do futebol americano, né? Que é o mais conhecido aí eu acho que todo mundo conhece. É chegar até a linha de fundo do campo adversário com a bola na mão. A bola também é oval, assim como o futebol americano, mas tem algumas particularidades. Esse lance de só poder passar a bola para trás é uma delas. Isso que eu acho que diferencia muito o rugby do futebol americano. Você tem que avançar, é um jogo territorial, mas o passe pode ser ou na mesma linha de onde a bola estava, ou para trás, para o jogador que esteja atrás. Então qualquer jogador do time que tenha a posse de bola, que esteja à frente da bola, está impedido. Ele tem que estar atrás, receber a bola, né? Ele não pode receber a bola. Então essa é uma particularidade. Isso é muito difícil. Eu trabalho muito com rugby, né? Ensinando rugby para universitários, para crianças, e o mais difícil é isso. Você fala para a criança, você tem que chegar até a linha de fundo. Ela quer sair correndo. Você pode passar para os meus amiguinhos? Pode, você pode passar entre os seus amiguinhos, mas só pode passar para trás. Mas peraí, então eu vou chegar lá atrás se eu ficar passando para trás. A gente ensina. Então o princípio fundamental do rugby é avançar. Tem a bola na mão, corre para frente, para ganhar metros. Mais ou menos isso. E sempre jogando para trás, né? E sempre jogando para trás. Como é que funciona? Tem lateral, a bola sai, troca de time, tem falta? Fala um pouquinho da dinâmica pra gente. Tem algumas o resumo do jogo. Por exemplo, passar a bola para frente é uma falta. E ela é cobrada com o scrum. Para quem já viu o jogo de rugby, é aquela formação que 8 jogadores de um time entram em contato com 8 jogadores do outro time e a bola entra nesse corredor e tem que sair lá atrás. É um pouco difícil de entender sem a gente ter imagem, mas é mais ou menos isso. Então essa é uma falta. Quando a bola sai para o lateral, tem a cobrança de lateral. Mas também é um movimento Mas inverte o mando. Vamos supor, você deixou a bola sair para a lateral, a bola vai para outro time. Tem uma ocasião específica, se você chutar a bola para a lateral, ela vai ser sua ainda. Então você está em campo de defesa, o time adversário cometeu uma falta grave. Falta grave pode ser física, que é, por exemplo, pegar o jogador pela linha do pescoço. Tem uma regra dentro do rugby para preservar a integridade física do jogador. Até porque não tem aquela proteção do futebol americano, né? Então não tem aquela proteção. Então, para preservar, você não pode derrubar o jogador segurando ele pelo pescoço. Isso seria uma falta muito grave. Quando tem uma falta grave, você pode chutar, o juiz para o jogo, marca a falta, e o time que tem a falta, ele pode chutar a bola para fora e o lateral vai ser dela. Então, por exemplo, se você está em campo de defesa, em extrema defesa, acontece uma falta assim, convém você chutar para fora, a bola vai sair lá na frente e a bola é sua ainda. E a bola é sua, então você vai atacar numa posição muito mais favorável. Mais perto da linha de fundo, né? Mais perto da linha de fundo do campo adversário. E daí a cobrança de lateral também é um movimento muito característico do rugby e é bem glamuroso, assim, é aquele momento que os jogadores levantam um lá em cima e a bola do lateral ela é cobrada num corredor formado. Alto, né? Um corredor formado entre um alinhamento das duas equipes, lado a lado, e a bola passa ali no meio. Daí a equipe tem que levantar o jogador lá em cima para pegar essa bola. E se a bola passar? Tá em jogo. Tá em jogo. Quem pegar, sai correndo. Tá em jogo. Uma regra para a bola entrar em jogo é a linha dos 5 metros. Então tem a linha do lateral e uma linha pontilhada a 5 metros do lateral. A bola passou ali, ela tá em jogo. Aí, não importa se caiu no chão, se pegaram no ar, não importa. O que não pode acontecer é a bola ser lançada torta. Esse corredorzinho que é formado... Tem que seguir uma...
Porque, uma perfeição. Porque a maioria das faltas do rugby, a não ser uma falta grave, que é essa do penal que eu falei, a saída de jogo, a cobrança de lateral, a cobrança da falta leve, que é, por exemplo, o scrum, a bola é colocada em disputa. Nunca você tem uma falta, vou cobrar a falta e ficar com a bola na mão. Isso ou em faltas graves, e falta leve, você coloca a bola em disputa. Então no scrum, você tem a falta, a posse de bola é sua, mas você vai colocar no meio do corredor para as duas equipes. A equipe que empurrar mais ganha. O lateral é a mesma coisa. Você vai cobrar o lateral, colocar no meio do corredor. Se o outro time conseguir interceptar a bola, ele vai poder roubar, entendeu? E aí, a partir dali, segue o jogo. A partir dali segue o jogo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, uma curiosidade minha. Eu já assisti muitos jogos de rugby, não sei se o amigo internauta já teve essa oportunidade, se não teve, fica aí o convite para assistir, que é um jogo muito legal. O Seven, por exemplo, são só 7 por 7, né? 7 minutos, mais 7 minutos. E o rugby de 15 é 40 por 40. Aí já é um jogo mais trabalhado e tudo. Mas os jogos de Seven é muito dinâmico. E vamos supor, eu tô com a bola, de repente eu sou derrubado, faz aquele montinho, a bola sai, do nada vem alguém por trás e pega. Como é que é feito esse... Que ocasião que acontece isso? É uma coisa que eu nunca entendi. Como é que a bola sai daquele monte de jogador, ela sai por baixo, alguém já pega, já sai correndo? Como é que funciona essa... É um jogo com bastante fundamentos. Eu falei montinho porque eu não sei o nome, tá? Chama huck isso. Chama huck. Então toda vez que um jogador é derrubado, porque assim, o ataque tem que avançar e a defesa tem que conter o avanço do ataque, derrubando o jogador que tem a posse de bola. Você derrubou o jogador no chão, o time da defesa pode tentar roubar aquela bola. E o time do ataque vai tentar proteger aquela bola. Então só que é formada uma linha de impedimento na bola, assim. Então você pode entrar, se eu sou do time da defesa, por trás do jogador da defesa, e o time do ataque por trás do jogador do time do ataque. Então aqueles dois não podem, então... Não, aqueles dois não podem mexer na bola. O jogador que caiu no chão tem que deixar a bola. Ele solta... Então, na verdade, ele solta a bola, alguém vai lá e rouba. E ela vai ser disputada pelos jogadores que estão entrando em cima da bola. Só que esses jogadores que estão entrando em cima da bola, eles fazem parte do huck. Eles vão empurrar para ver quem vai conseguir a bola sair lá. Ou seja, a bola fica parada. Quem anda são os jogadores. Quem for mais forte, na teoria, empurra. E daí vai ganhar a bola. E ganha a bola. E a partir dali segue normal também. Daí tem um jogador que chama half scrum, que ele vai pegar a bola do chão e dar continuidade ao jogo. Então ele é específico para fazer isso. É lógico que ele faz qualquer outra coisa dentro do jogo, mas a posição específica dele é tirar a bola do chão e abrir nessas ocasiões. Para tentar o ataque. Olha, eu estou recebendo aqui bastante mensagens. O Tanque, por exemplo, está mandando uma mensagem perguntando se o Brasil já está classificado para as Olimpíadas de Seven, o Rugby Seven está classificado para as Olimpíadas de 2016. Se não, como será feita a escolha das equipes? O Brasil está classificado agora para o Pan-Americano que acontece em Guadalajara, né? Agora no final de outubro. Isso a gente conseguiu a classificação no Sul-Americano que a gente disputou agora em fevereiro. Para a Olimpíada ainda não se sabe, né? Ainda não definiu como é que vai ser a classificação das equipes que vão jogar. O que a gente sabe é que são só 12 equipes, então E no Brasil, né, aquela pressão vai ser maior, né? Vai ser um ambiente muito seleto entre as equipes do rugby, porque são só 12 e tem boas equipes no mundo. O Brasil, por ser sede da Olimpíada, teoricamente deveria ter uma vaga ali na competição. Como o Brasil não tem muita tradição no esporte, e até agora a seleção, até há alguns anos a seleção nunca tinha mostrado resultados muito expressivos, pela cabeça dos organizadores do rugby mundial, o Brasil não poderia jogar a Olimpíada, porque seria vexamoso, né? Você vai lá e toma 60, perde de todas as equipes, seria um negócio feio para... Inclusive dentro do Brasil, né? Inclusive dentro do Brasil, ia ficar meio irreal a competição. Como a gente tem conquistado resultados muito expressivos ultimamente e demonstrado um crescimento muito grande no rugby, pode ser que politicamente a gente consiga a vaga. Aí vai ser uma briga da nossa confederação, do nosso comitê olímpico com o Mundial, né? Com o Mundial, com o rugby mundial. Legal. Tem o Bruno da Itaguaí Rugby. Ele está perguntando como vocês foram no Middlesex Seven na Inglaterra. Nossa, esse foi sensacional, né? Foi sensacional. Esse foi... Eu falo que quando eu comecei a jogar rugby, em nenhum momento, nem no meu maior sonho, eu poderia ter pensado que a gente fosse viver alguma coisa como a gente viveu lá na Inglaterra.
A gente jogou lá no chamado Templo Sagrado do Rugby, que é o estádio de Twickenham, que é um estádio fenomenal para 90 mil pessoas. Seria o Wimbledon do futebol, né? É o berço do rugby mundial. É contra equipes, os melhores jogadores do mundo de rugby, e a gente foi muito bem. Tinham 16 equipes, foi a primeira vez que o Brasil jogou como seleção brasileira na Europa. Tinham 16 equipes nesse torneio e a gente ficou em terceiro lugar. Fizemos a semifinal. É um feito maravilhoso. Maravilhoso. Inesperado, né? Pra gente e pra quem perdeu de uma seleção, né? Só de um time, na verdade. Só de um time que depois foi o campeão do torneio. Que foi uma seleção mundial, na verdade, né? Não foi um time... É uma marca de roupa europeia, que o dono da marca, ele sempre, nesses torneios europeus, ele contrata os melhores jogadores do mundo, monta uma seleção e vai disputar os torneios. E sempre ganha. Sempre ganha. A gente falou de marca também, aproveitar, agradecer ao pessoal da Topper aí que tá sempre aí com a gente. E você é o primeiro atleta brasileiro de rugby patrocinado primeiro e único, inclusive, até o momento, né? Patrocinado pela Topper, né? Até o momento eu sou o único brasileiro, é uma pena, né? Mas Infelizmente, né? Sou o único brasileiro patrocinado, mas pelo menos já deu o início, né, de um novo mercado. E a Topper é uma grande incentivadora do rugby brasileiro. Acho que o rugby brasileiro passou por um momento que ele iria crescer sim ou sim, né? Que veio com a entrada do rugby nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas a gente precisava de uma marca importante para demonstrar no trabalho, né? Para demonstrar credibilidade. E a Topper foi quem acreditou. Patrocina a seleção brasileira, aí me incentivou dessa maneira, né? Dando uma força no meu lado atleta, né? Para eu poder me dedicar um pouco mais. Então foi uma divisora de águas aí. A Camila está perguntando, na sua opinião, qual que é a maior diferença do rugby para os outros esportes? Sem dúvida nenhuma, a amizade. É um pouco de clichê falar isso, mas é verdade. Um ambiente... Todos os jogadores se conhecem? Todos. O ambiente é uma grande família. O ambiente do rugby é muito familiar, muito amistoso. E não é que porque é uma tradição do mundo, uma tradição mundial isso. Eu falo que depois que eu conheci o rugby, nunca mais fiquei sozinho no mundo. E isso é verdade. Eu vou viajar para qualquer país aí fora do Brasil, a passeio ou vou a trabalho. Se eu procurar um time de rugby, bater na portinha lá, pedir para treinar, de uma hora para outra eu já faço 60, 70 amigos. Foi assim quando eu fui jogar fora. E é realmente... Você jogou na Itália, né? Desculpa te cortar. Você jogou na Itália há 2 anos, profissionalmente. Joguei 2 temporadas na Itália. Foi um momento muito legal da minha vida, porque... Na verdade, eu não tinha proposta nenhuma, né? Saí do Brasil apostando que fosse conseguir um time lá na Itália. Comprei a passagem, ainda comprei a passagem com uma vaquinha do time que eu dava treino aqui em São Paulo, que é o time da Universidade de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. Eu não tinha grana para comprar a passagem e tal, e eles fizeram uma vaquinha e me compraram a passagem. Aí eu fui para lá, saí batendo na porta dos clubes, querendo treinar rugby e tal, e consegui. Foi um momento bacana da minha vida, assim, uma experiência de vida. Foi ali que você decidiu virar um atleta profissional e viver do rugby? Foi. Um pouco antes disso, eu saí de São José dos Campos, eu queria fazer medicina, e daí decidi... Tudo a ver, né? Eu já pensava em ortopedia, né? Nós temos, inclusive, um grande amigo aí, o Renato Mazagão, que é um excelente ortopedista, que foi jogador do rugby. Ele foi da seleção brasileira, né? Ele foi médico, ortopedista. Ele jogou na seleção brasileira e foi médico da seleção. Ele ajuda muita gente. Você queria seguir o caminho dele? Eu queria seguir o caminho do Mazagão, mas precisava estudar muito e eu queria treinar mais do que estudar. E daí eu decidi fazer fisioterapia. Só que também não tinha grana para pagar a faculdade e tal. E daí consegui uma universidade aqui em São Paulo que me deu bolsa para jogar rugby. Daí eu ganhava a bolsa da universidade. Dava treino, ganhava um dinheirinho lá da São Francisco, daí falei, nossa, estou vivendo de rugby hoje. Falei, só que eu quero ser jogador profissional. E aqui no Brasil era impossível. Daí foi a decisão de jogar fora do país. Hoje já está profissionalizado o rugby no Brasil ou ainda não? Ou não, ainda é amador? Não, no mundo atleta, não. Profissionalizou algumas funções dentro do rugby, são os treinadores. Os campeonatos, essas coisas os campeonatos já são oficializados. Já são oficiais. A estrutura da organização está muito melhor e alguns profissionais são remunerados, que alguns administradores ou treinadores das categorias, tal. O atleta ainda não é profissional. Acho que esse é um passo ainda grande que a gente vai ter que dar. Está começando, né? Eu estou recebendo aqui outras mensagens. A Roberta de São Paulo,
os times nacionais têm aqueles gritos indígenas antes do jogo para assustar o outro time, que ela já viu isso em vários filmes. Tem esse lance aí antes do jogo, aquele grito de guerra, alguma coisa ou não? Não, cada um tem seu grito de guerra. Geralmente é o nome do time, né? Então a gente, antes do jogo, lá conta 1, 2, 3 e grita o nome do time. Pra gente, lá no Bandeirantes é Band, no São José é São José. Mas isso é uma tradição da Nova Zelândia, dos países da Oceania. A Nova Zelândia, que é a mais tradicional nisso, que faz o haka, né? Que é uma dança aborígena, né? Que são os indígenas lá da Nova Zelândia, e eles fazem um grito de guerra. É uma dança. E aquilo existe então? Existe. Não é só em filme. Não, acho que foi a pergunta dela. Não. Em todos os jogos que a Nova Zelândia joga, eles fazem um grito de guerra antes do jogo. Independente se for um Seven, alguma coisa que é um jogo rápido ali, um torneio de um dia. Boa pergunta. Não, o Seven eles não fazem. Eles fazem se eles forem campeão do. Eles fazem etapa depois. Se eles ganharem a etapa, forem campeões, aí eles fazem o haka. Mas antes do jogo de 15, todos. A gente tem agora a Copa do Mundo de Rugby, que começa agora no mês que vem. A gente vai ver. É lá na Nova Zelândia. Poxa, então, a gente vai ver bastante isso daí. Favorito Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia ela tá pro rugby como o Brasil tá pro futebol. Entra sempre favorito, né? Nem sempre ganha, mas entra sempre favorito. Sempre favorito. Eles foram campeões do primeiro Mundial, da primeira Copa do Mundo de Rugby foi em 87 e nunca mais ganharam, mesmo sendo favoritos em todas as edições. E dessa vez eles vão jogar em casa. É mais ou menos o que o Brasil vai passar em 2014. É o time que todo mundo quer ver ganhar, é o time favorito, vai jogar uma Copa do Mundo em casa e é obrigado a ganhar o Mundial. Recentemente no Seven, a gente, inclusive foi o Mazagão até que me passou a informação, o Brasil finalmente ganhou da Argentina. Isso deve ter sido sensacional, né? Isso foi uma loucura. Ou seja, a Argentina já é freguês nossa. A partir de agora. Já virou. Virou freguês. Depois que a gente ganhou, nunca mais perdemos. Nunca mais não jogamos, mas também não perdemos. A gente ganhou da Argentina e foi um feito realmente não só para o Brasil, mas para o mundo sul-americano do rugby. Porque a Argentina não perdia um jogo em campeonato oficial sul-americano há 80 anos. Só há 80 anos? Só há 80 anos. De Chile, de Uruguai, de todas as seleções. E foi o Brasil a quebrar esse tabu. Então foi uma coisa meio maluca, porque ninguém esperava. Como é que foi? Você jogou esse jogo? Joguei. Você é o capitão da seleção brasileira, né? Mais uma vez reforçando. Como é que foi essa... sei lá, vocês têm pré-eleição? Como é que funciona isso? Nós vamos pegar a Argentina, nós vamos apanhar de novo. Como é que foi esse bate-papo? A gente vem já de uns 3 anos o mesmo grupo, muito empenhado em treinar. Mesmo quando a confederação não tinha tanta condição de nos ajudar, a gente pagava do próprio bolso para poder treinar. Então esse grupo está fechado já há 3 anos e a gente nesses últimos 4 sul-americanos que a gente fez contra a Argentina, a gente foi melhorando muito os placares. A gente saiu de 45-0 para 19-5, depois para 12-7. Então foi melhorando demais. Nesse sul-americano especificamente, a gente estava jogando a vaga para o Pan-Americano. Então a gente treinou muito mais, a confederação já estava com uma estrutura muito melhor, então a gente fez muitos torneios preparatórios, né? A gente jogou no Uruguai, a gente jogou na Argentina, a gente jogou torneios importantes na Argentina contra províncias argentinas que são muito fortes, e era o que faltava. A gente sempre fez bons jogos muito, muito bons, mas oscilava muito dentro de uma competição, porque a gente não sabia se comportar dentro da competição, a gente não sabia competir. A gente precisava jogar mais torneios para poder aprender a competir. E daí a gente chegou muito bem nesse torneio. A gente ganhou o primeiro jogo do Paraguai, que era o que realmente valia a vaga para o Mundial, que o Paraguai era quem estava disputando com a gente. Ganhamos o segundo jogo do Peru, e daí o terceiro jogo do dia foi contra a Argentina. A gente já estava mais relaxado, com a vaga do Pan-Americano, né? Garantida, e com bons resultados anteriores contra a Argentina. E a gente é o azarão, né? Até então, os times entravam contra a gente, beleza, Brasil. Vamos ganhar e boa, né? Porque era o que se esperava. Só que a gente jogou muito bem, o time estava muito concentrado, correu muito. O Felipão era o técnico de vocês ou não? Porque pelo que vocês falaram, vocês fizeram o try, né, o ponto, e depois retranca total. Não, e a gente fez um try logo no começo do primeiro tempo, 7-0. Acabou, né? Foi um try maravilhoso, uma jogada excepcional, coletiva, mas que o Lucas Duque, o tanque, que é um dos fenômenos do rugby brasileiro, fez uma jogada excepcional e passou para o Greg, que fez o try. E depois disso a gente defendeu muito. Foi coração total. Os argentinos não entenderam nada. Eles pegavam na bola, tinha um brasileiro. E como é que foi para os argentinos perder depois de 80 anos e para o Brasil? Né? Porque sei lá, o Chile também, eles também não se bicam muito com o chileno, mas
sei lá, vocês perderam pro Paraguai, pro Venezuela, agora perder pro Brasil deve ter sido pior para eles, né? A gente conversou com alguns argentinos depois do jogo, e assim, nos bastidores, né? E eles, ainda bem que não foi o Uruguai. Eles têm uma rixa muito grande contra o Uruguai. O Brasil não tem rixa, porque a gente nunca fez frente contra a Argentina. Mas depois, na semana que a gente ganhou da Argentina, saíram algumas notas em grandes jornais argentinos falando, e agora? Por que o Brasil quebrou esse tabu? Porque ele falou assim, a Argentina não foi para esse sul-americano com o melhor time. Era um time considerado B da Argentina, que é um time excepcional. Entre os 20 jogadores não eram os 10 primeiros, né? Os melhores. Era do 11 ao 20º. E ele falou, por que a gente perdeu? E tentando achar as razões. Porque ele falou assim, nesses 80 anos que a gente não perdia um jogo em jogos sul-americanos, a gente também foi com times despreparados em várias edições. E mesmo assim ganhava de Chile, ganhava de Uruguai, ganhava do Brasil. Por que a gente perdeu, né? Ou seja, o próximo jogo vem os 10 principais. Você pode ter certeza sem dúvida nenhuma. Eles já mudaram um pouco a cabeça lá. Opa, alguma coisa tá errada. Perdemos um jogo. E a gente, nesse momento, começou a ganhar, já estava ganhando há alguns anos, o Bolsa Atleta do governo federal. Isso ajudou muito, né? Não é uma grana muito expressiva, mas ajuda a gente a justificar a nossa paixão. Então eu chego em casa e falo, eu ganhei o Bolsa Atleta, por isso que eu estou indo treinar e não trabalhar. E não trabalhar, sim. Daí justificava um pouquinho. E na Argentina lá, eu vi um periodista falando, e ele falava justamente isso. Falava, o Brasil está mudando. Os jogadores lá recebem uma bolsa auxílio do governo, eles têm uma estrutura que está se tornando um pouco profissional, e a gente aqui na Argentina é muito amador, né? Eles prezam muito o lado amador do rugby. E dizendo que tinha que mudar isso, senão não ia ganhar mais, né? Perdeu a hegemonia na América do Sul. E daí eles já mudaram isso daí, eu sei que tem... Mudou a filosofia. É beca que eles chamam, não é a bolsa. Eles já têm alguns jogadores ganhando bolsa lá para treinar pro Pan-Americano agora. Tá. Eu queria agradecer muito aqui. Tá chegando aqui muitas mensagens. Não vai dar para te perguntar tudo que tá chegando aqui, mas depois eu vou te encaminhar as mensagens. Tem mensagem do Fardim, do José, tem mensagem do Bruno, mensagem aqui do Bruno de novo. Tem o Miúdo falando... desejando muito sucesso para você. O Joel quer saber se tem alguma federação, se ela é federal, estadual, ou se só tem a confederação? Não, tem as federações estaduais, né? Paulista, a catarinense, a mineira, e daí a Confederação Brasileira. E o Bruno da Itaguaí Rugby lá do Rio, ele faz mais uma pergunta. Ele fala como é que foi se sentir ovacionado de pé no Middlesex em Londres, Middlesex 7 em Londres. Como foi sentir esse calor aí do Brasil? Porque acho que foi a primeira vez também, né? Foi. Como é que foi essa emoção? Como eu falei, eu quando o maior sonho que eu tive quando deitei a cabeça no travesseiro ali, sonhando que eu pudesse ser no rugby, eu não cheguei tão longe sonhando quanto a gente chegou agora no Middlesex. Realmente, lá a gente tinha um público lá de 20 a 30 mil pessoas, um barulho tremendo, a gente sendo aplaudido, e pelo um público que conhece o esporte, que é crítico do esporte. Então foi uma coisa maravilhosa. Mas é um sentimento contraditório, porque se individualmente a gente atingiu alguma coisa espetacular, a seleção brasileira não atingiu nada, né? Era só um torneio preparatório que a gente estava fazendo para o Pan-Americano. Então, pensando como jogador de seleção brasileira, como capitão da seleção brasileira, foi muito pouco para o que a seleção pode ainda conquistar e deve conquistar nos próximos anos. Pessoalmente, foi o máximo que eu pudesse esperar, né? Eu queria deixar também um grande beijo para a Verônica lá na Praia Grande, que é super fã sua, assiste sempre aprendeu a gostar de rugby, né? Tá sempre no Twitter com a gente aí. Olha, tá chegando muita mensagem aqui, Fernando. O Ripo Rugby tá dando parabéns aí pela sua postura, humildade, dedicação, e que você é um exemplo para a molecada que vem por aí. Vamos só falar rapidinho, que a gente está já com o tempo quase terminando ali. Fala um pouquinho desse seu trabalho com os jovens aí, onde é que você está dando treino, quem quiser praticar rugby para te procurar, como é que faz aí? Passa os seus contatos. Tá, bom, eu sou do Bandeirantes Rugby Clube, né, que fica ali na Avenida Dante Pazanese, do lado da 23 de Maio, bem colado no antigo Detran ali, perto do Parque do Ibirapuera. E ali a gente tem um projeto que é chancelado pela Lei de Incentivo do Ministério dos Esportes. Então a gente abriu as portas, a gente quer popularizar o rugby, então ali a gente não cobra mensalidade para as categorias menores, a gente disponibiliza lanche e tal, e tem uma equipe muito boa de treinadores.
Eu sou um dos coordenadores lá. E a gente tem um trabalho muito legal com categoria de base. Quem quiser pode aparecer lá. Os treinos são de segunda a quinta. A partir das 4 horas pode aparecer lá que a gente vai falar. Qual que é o site do Band lá, você sabe? Band Rugby, o Demudo, né? bandrugby.com.br. Então quem quiser também mais informações, acessa ali o site do Band. Queria agradecer muito as mensagens aí. Infelizmente não deu pra gente ler as perguntas de todo mundo, mas eu vou encaminhar aqui pro Fernando. Eu queria agradecer muito a sua presença aí. Espero que a gente tenha ajudado a divulgar de alguma forma aí um pouco mais sobre o rugby. Sei lá, de repente está surgindo novos campeões aí, vai procurar vocês aí para fortalecer a seleção brasileira, que é um esporte que infelizmente não tem tanto incentivo. Espero que a gente tenha dado aí também uma pequena contribuição aí para vocês. Não, eu que agradeço, né? Eu luto muito pelo desenvolvimento do rugby, né? Na busca de novos praticantes, de novos apoiadores. E aí um ponto determinante nessa minha trajetória com certeza é a mídia, né? E esse espaço que vocês estão dando pra gente é fenomenal, maravilhoso. Eu que tenho que agradecer. Legal. Só pra gente terminar aqui, o Paulistânia Rugby, mandando uma mensagem aí que é o rugby para iniciantes. joguerugby.wordpress.com. Tem o Bruno Daniel falando que dia 30 tá na festa. Você não me convidou pra festa, pô. Um grande abraço para você. Qual festa? Eu não sei qual é a festa. Então manda a festa aqui para ele. Passa o endereço da festa pra gente. E o Miúdo tá dizendo que o programa foi sensacional, parabéns a todos e que estão virando nossos seguidores. Então eu vou terminando aqui o nosso programa Tintim por Tintim de hoje, agradecendo muito a presença de vocês. E segunda-feira tem mais aí, 4 horas da tarde ao vivo aqui na Just TV. Obrigado e boa semana a todos.